Olá pessoal, na TV UC de hoje nós vamos apresentar mais um fera que entra para a equipe do Na Ponta dos Cascos. É o Renan Modesto, um médico veterinário. Ele vai dar muita dica e hoje nós vamos começar com o tema mais básico de todos. Se você não conhece um casco saudável, como que você vai saber se der algum problema, tá bom? Fica ligado que eu acho que você vai gostar. Então hoje a gente vai iniciar pelo tema do conhecimento acerca de estruturas saudáveis no casco e o que é um casco funcional. Então, desde a parte mais básica até detalhes mais técnicos de como a gente observar e olhar para um casco e perceber o quão saudável ele é, o que está de positivo nele, o que pode ser melhorado. Então vamos dar uma olhada aqui nesse cavalo que a gente tem aqui. E Renan, você falou que sempre começa da esquerda para a direita? Sempre da esquerda para a direita. Se a gente for observar, a maioria dos cavalos é sempre iniciado pela esquerda, né? Então eu acho que como parte de um processo até intuitivo para eles, e para mim também, se torna mais fácil eu começar do lado esquerdo e rodar o cavalo. A não ser que ele tenha alguma peculiaridade, algum problema, 90% dos casos eu vou começar pela mão esquerda e rodar o cavalo. Não é mania sua? Não, na verdade pode ser, mas é algo que torna o meu trabalho mais prático e rápido, né? Então, vamos observar. Um primeiro detalhe que eu acho importante a gente considerar é que mosquinhas como essa aqui são capazes de mover a mão de um cavalo, né? Então, se elas conseguem, a gente tem que conseguir também de uma forma bem sutil e bem tranquila para ele. Eu particularmente gosto de observar as castanhas do cavalo, né? Que são como pequenos resquícios de polegar, de dedo. Então, geralmente, quando a gente apresenta a mão na castanha e vai descendo até em direção do boleto, a tendência é que o cavalo ceda a mão para você. Então, sem muita briga, sem muita luta. As ferramentas importantes no dia a dia de limpeza, mas boa escova de aço. E a gente vai limpar bem o aspecto solear desse cavalo. Outra ferramenta importante também, o limpador. Ele auxilia a gente a limpar os sulcos da ranilha e também a parte da linha branca, né? Depois que a gente tem essa limpeza inicial, a gente pode começar então a observar algumas características, primeiro aqui da sola do cavalo. Então, esse é um cavalo que vive desferrado, né? Já está acostumado nesse manejo descalço. E algumas características que a gente consegue ver bem claras aqui. Olha como essa ranilha ela é ampla, né? Ela é aberta. E ao mesmo tempo ela é autolimpante. Você percebe que quando eu peguei o casco dele não tinha muito material preso aqui. Então ela é bem ampla e bem firme, tá? Se vocês perceberem, a muralha dele tem uma espessura uniforme por todo o contorno, né? A sola é muito firme, muito forte, não tem nenhuma área flexível, ela é bem resistente. As barras estão bem retinhas, tá vendo? Não é um cavalo também que está muito vencido, ele foi casqueado até que recentemente, mas você percebe boas características, né? Um casco amplo, talões abertos, mais ou menos na altura e na largura da ranilha aqui. Então essas características são bem interessantes num casco, né? Os bulbos sem eriçamento de pelos, né? Sem nenhuma região quente, sensível, um casco bem coeso, bem forte, resistente, tá? Então esse seria a parte do aspecto solear do casco desse cavalo, um casco muito interessante. Então, outra forma bem prática que eu fui percebendo no meu dia a dia também, para saber se esse casco está num comprimento ideal, está curto, está comprido, é usar a nossa própria mão. Então, se a gente for perceber com uma régua, a largura da nossa mão, ela vai variar aí de 3 a 3 polegadas e meio, mais ou menos. No caso da minha aqui, 3,5. Se vocês pegarem da muralha, da coroa, até o final da pinça, isso vai dar mais ou menos 3 polegadas, 3 1/4. É claro, cavalos menores, um pouco menos,
Cavalos maiores, um pouco mais. Mas se você colocar a sua mão no início da banda coronária e vir até o final, veja que dá mais ou menos o comprimento da minha mão. Então é um casco com comprimento ok. Nem muito comprido, nem muito curto. Então é uma forma rápida de você já pegar o casco na mão e já identificar, por exemplo, nossa, esse casco está curto ou esse casco está comprido. Acho que é uma forma bem prática da gente observar esse aspecto. Continuando a nossa avaliação, outra forma de avaliar esse casco é pelo exterior dele, né? Tanto pela porção lateral quanto pela parte da frente do casco. Então, se a gente for observar esse casco pelo lado, observem como a angulação, tanto do talão quanto de pinça, ela é muito similar, né? Então, um casco simétrico nessas angulações aqui. A cápsula é bem próxima do ideal com o eixo da quartela, isso é o que a gente chama de eixo quartela-casco. Então, um cavalo alinhado, nem com uma quebra de eixo caudal, nem com uma quebra de eixo cranial, que é o que a gente vai abordar mais à frente. Então, a gente consegue ver esse alinhamento bem interessante. Uma muralha relativamente homogênea, sem marcas muito profundas de irregularidade de crescimento, né? As famosas linhas de crescimento que a gente fala, que podem indicar, por exemplo, episódios de inflamação ou de algum problema que o cavalo teve, e a gente vê o histórico dele aqui, mas percebam que é uma muralha homogênea, né? Sem aquelas saias que a gente popularmente chama, mas que nada mais são do que distorções da parte mais distal, da parte mais externa aqui dessa muralha. Então essa é uma avaliação prática do ponto de vista lateral desse casco. Se a gente for para a parte da frente do casco do cavalo, a gente pode observar similaridades quanto ao alinhamento. Então, traçando aqui o eixo da canela, o meio da canela, perceba que é mais ou menos 50% lateral, 50% medial. Então, um casco distribuído com o membro do cavalo, né? Bem no meio do centro da coluna óssea desse cavalo. Então a gente pode deduzir que ele tem certas características favoráveis aí de um cavalo com cascos saudáveis, tá? Outro ponto importante para a gente observar é como está essa coroa, essa banda coronária do cavalo, né? Então percebam que ela tem uma linha homogênea, né, com um leve arco, mas sem interrupções desse arco, né? Geralmente quando a gente vê alguma distorção, a gente vai ver aumentos, né, triangulações aqui. Então você vê que é uma coroa bem uniforme, sem muitas distorções. Passando agora então para os posteriores, a avaliação é muito similar, mas eu gosto de ter certos critérios para manejar esse posterior. Então a primeira coisa é ver se o cavalo está equilibrado nos membros, se ele está bem distribuído a carga ou se ele está meio torto, meio desequilibrado. Se a gente for pedir o posterior do cavalo com ele desequilibrado, ele pode relutar de dar esse posterior para a gente e dificultar um pouco o processo, tá? Como eu não conheço ele, aparentemente é um cavalo manso, mas eu não conheço ele, eu sempre vou tentar me preservar aqui na posição, pedir o posterior para ele. Cedeu, passo a mão na pinça, abraço o curvilhão, posiciono no meu joelho, tá? Aqui é interessante você fazer certa pressão contra a sua costela, porque assim você torna a base mais firme, tá? E tentar sempre achar a posição confortável para o cavalo, não trazer ele muito para fora ou muito para trás. Ficar embaixo dele mesmo, tá? E aqui a avaliação é bem similar. Então com um limpador que eu tenho na minha faquinha também. A gente não tem muita sujeira aqui. Observar os mesmos critérios. Então a muralha uniforme, as barras mais retas, a ranilha firme, a sola também bem firme, né? Linha branca sem
aparentes infiltrações, os bulbos redondinhos, né, sem eriçamento de pelos, nem sinais de problema. Então um casco muito bem adaptado ao manejo descalço, né, só casqueado. Em relação então à parte externa, né, da cápsula dos cascos posteriores, valem as mesmas afirmações que a gente falou para os anteriores. Então, o paralelismo, né, dos ângulos da pinça e dos talões, o aspecto da muralha, né, sem marcas expressivas de linhas de crescimento, sem distorções da banda coronária, né, da coroa do casco, você vê que ela é bem homogênea. E um outro aspecto interessante no posterior, que até mais à frente a gente vai abordar quando a gente falar sobre mapeamento de cascos e proporções e angulações, é traçar uma linha imaginária aqui nessa linha da coroa. E se você observar num cavalo saudável, essa linha, ela vai se projetar e vai vir mais ou menos na altura do carpo. Então se você olhar para um cavalo no aspecto lateral, como a gente está vendo aqui, e essa linha da coroa estiver projetada para o cotovelo, aqui para a direção do tórax, a gente já pode suspeitar, por exemplo, de um ângulo plantar negativo. E aí todas as consequências dessa síndrome, desse problema, a gente vai mostrar mais à frente qual é o desenrolar de tudo isso, né, dessas distorções. Você usa aquela pinça, Pinça para fazer o Isso, teste? Eu tenho no isso. carro. mas você costuma usar? Só quando tem algum problema. Só quando, tipo, tal cavalo está sensível, mancou, teve algum sintoma, alguma diferença ali no dia a dia. Aí eu pego a pinça e faço o pinçamento, o teste. Entendeu? Mas, assim, no geral, a maioria dos cavalos não precisa. A pinça é um instrumento... Basta o toque. Basta o toque, é. Geralmente, a pinça é um instrumento mais de exploração. Então, eu tenho uma suspeita de broca, eu tenho uma suspeita de sensibilidade de sola. Vou usar a pinça ali para diferenciar. Não, Aí você explora a sola. Isso. Você vai detectar o ponto. Onde... Exatamente. Tá. Por exemplo, como que eu vou abrir um abscesso, uma broca, né, vulgarmente chamada de broca, como eu vou abrir ele se eu não sei em qual ponto ele está fazendo o ponto para estourar. Então eu vou pinçando, vou localizando, essa região aqui está sensível. Então eu vou começar a exploração nessa região, senão eu vou acabar abrindo o casco inteiro, né? Então acho que é mais nesse sentido. Uma coisa que ele sempre me entregou é a questão da temperatura. Como que vocês sabem se o casco está quente ou não? Olha, principalmente nós que trabalhamos com forja e com ferradura quente, às vezes a mão é calejada, né, é machucada, a palma da mão ela não é muito eficiente para você ver essa questão do calor. Geralmente eu uso o dorso, essa parte da pele que não é calejada. Então, por exemplo, eu vou sentir uma coroa, eu vou fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu já não tenho tanta sensibilidade como ferrador, né? Não tenho tanta sensibilidade para sentir a temperatura. Então eu vou usar o dorso da minha mão para sentir. Entendeu? E é bem fácil de... Com de certeza. sentir. Quando o cavalo tem uma inflamação bem ativa, você consegue sentir às vezes só de chegar perto, assim. Você já sente aquela inflamação. Fora às vezes o aumento do pulso também, né? Do pulso digital que a gente consegue às vezes nem precisa sentir o pulso, às vezes você vê o pulso, né? Você vê o pulsar aqui. Então, quando o cavalo tem uma inflamação mais ativa, geralmente você consegue sentir bem fácil esses aspectos. Bom, pessoal, então, para nossa conclusão aqui, o objetivo desse primeiro assunto é realmente fazer a gente entender como funciona, como é um casco saudável, né? Um casco funcional, adaptado. A partir disso, só a partir disso a gente vai conseguir começar a entender o que são distorções, o que são problemas,
o que está anormal dentro do casco. Então, posteriormente, nos próximos programas, a gente vai tentar juntar algumas distorções, né, um acervo de alguns problemas, algumas distorções que a gente for achando no dia a dia, para vocês terem um comparativo de um animal saudável, né, são, adaptado, para problemas e distorções que a gente vai ver aí no nosso dia a dia, tá bom? Eu sou, então, médico veterinário, formado pela Unesp de Botucatu em 2016 e tenho o curso de ferrador também na Heartland Horseshoe School, uma escola no Missouri, do Chris Gregory, e eu fiz esse curso em 2015. Fiquei o ano todo lá fazendo toda essa parte de ensino e preparo de como ser um ferrador, de como casquear cavalos, como aplicar ferraduras. Eu sempre soube que cavalo seria o meu caminho, né? Que eu ia trabalhar com cavalos. Não sabia aonde isso ia me levar, mas sabia que o caminho era esse. Então comecei no hipismo, no salto, comecei fazendo aulas de equitação, montando bastante tempo da minha vida, da minha adolescência. Decidi entrar na faculdade de veterinária, né? Sempre traçando esse trajeto do cavalo. Tendi mais para a área de cirurgia, então tanto a parte ortopedia quanto a parte de tecidos moles, né? Cirurgias abdominais, mas fui descobrindo um caminho um pouco diferente, tendendo um pouquinho mais para a ortopedia e me questionando sempre se alguns problemas, algumas coisas que a gente via no dia a dia, né, problemas de tendão, ligamento, problemas ortopédicos, fraturas, muitas vezes eles não tinham solução clínica, né, resolução ali com a parte médica. E isso começou a me atentar para os cascos e qual seria a relação ali entre cascos e problemas ortopédicos nos cavalos. Então isso foi me puxando cada vez mais para a podologia equina, para a podiatria equina, né, que é uma podologia um pouco mais científica, mais aplicada. E isso foi me fazendo ir atrás dessa busca por conhecimento nessa parte dos cascos do cavalo. Hoje a minha principal área de atuação é no hipismo, né, tanto no salto quanto no adestramento, mais a parte do adestramento, principalmente cavalos de alta performance e alto rendimento. Atuo também em outras modalidades do quarto de milha, por exemplo, tambor, e alguns casos mais terapêuticos, hospitalares, casos de fratura, algumas cirurgias de casco também, então essa parte mais ortopédica, terapêutica mesmo.